Senhoras e senhores da nossa rádio júri.net, www.radiojuri.net. É um prazer estar com todos os senhores aqui, mais um programa maravilhoso para os nossos alunos acadêmicos. Muito obrigado, nós estamos aqui também com uma aula para pós-graduação aí do pessoal de São Paulo. Muito obrigado, vocês estão assistindo a nossa aula aí em São Paulo. E hoje a gente vai colocar um assunto que cai no exame da OAB, que é muito importante para o Direito Penal 1. Muito obrigado aí você também, Santa Catarina, né? Balneário de Camboriú. Muito obrigado aí que está nos assistindo aí de forma maravilhosa. Veja só, nós vamos falar hoje do artigo 6º do Código Penal. Ele nos diz o seguinte, o artigo 6º. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. As teorias que nós vamos falar aqui, se referem a esse assunto, são as teorias sobre o lugar do crime. Para o lugar do crime também existem 3 teorias. A primeira é da atividade. Considera-se o local do delito aquele onde foi praticada a conduta, atos executórios. A segunda teoria é do resultado. O lugar do crime é aquele onde ocorreu o resultado, consumação. Terceira, mista ou da ubiquidade. Mista ou da ubiquidade. É lugar do crime tanto onde houve a conduta, né, quanto o local onde se deu o resultado. Resultado, consumação, conduta, atos executórios. Certinho? O nosso Código Penal adotou a teoria mista ou da ubiquidade, certo? É um grande aprendizado. Conflito entre o artigo 6º do Código Penal e o artigo 70 do Código Penal brasileiro. O artigo 6º do Código Penal e o artigo 70 do Código Penal brasileiro. Por que é importante dirimir essa dúvida? Porque a competência é que vai dizer, por exemplo, a comarca, a competência territorial, que vai julgar, por exemplo, no caso de um júri, no crime de júri, vai julgar aonde for, onde ocorreu, onde será julgado o júri, né? Onde terá competência territorial para o júri. Então, há um conflito entre o artigo 6º do Código Penal e o artigo 70 do Código Penal, do Código de Processo Penal. O artigo 6º do Código Penal e o artigo 70 do Código Penal brasileiro. Levante-se em consideração que o artigo 70 do Código Penal brasileiro estabelece a competência a ser determinada pelo lugar em que se consumou a infração, poder-se-á sustentar a existência de uma contradição entre a lei penal, que é a teoria mista ou da ubiquidade, e a lei processual penal, que é a teoria do resultado. Ocorre que o artigo 6º do Código Penal destina-se exclusivamente ao denominado direito penal internacional, ou seja, a aplicação da lei penal no espaço quando um crime tiver início no Brasil e terminar no exterior, ou vice-versa. É o denominado crime à distância. Para os delitos cometidos no território nacional, continua valendo o disposto no artigo 70 da lei processual, que nos diz que a competência é determinada pelo lugar em que se consumar a infração, certo? Então, o Código de Processo Penal adota a teoria do resultado, aonde se consumar o crime, a infração. O Código Penal adota a teoria mista ou da ubiquidade, mas o Código Penal é para crimes internacionais, direito penal internacional, chamados crimes à distância, que tem início no Brasil e termina no exterior, ou vice-versa. Ficou clara essa distinção? Feita essa observação, que vocês ficaram já com esse conhecimento, eu quero dizer com referência que a gente já colocou isso há muitos anos atrás, vem colocando, e a gente tem que falar. O advogado é para falar, não é para deixar de falar, ele tem que falar. No caso de Misael Bispo de Souza e da senhora doutora também, 2 advogados, Messia Nakashima, que nós sempre respeitamos a dor da vítima, estou falando apenas tecnicamente. O crime se consumou em Nazaré Paulista. Houve uma prevenção
do doutor delegado e do Ministério Público e do próprio juízo em Guarulhos. Automaticamente, ao se descobrir o corpo e a consumação, que foi em Nazaré Paulista, que é outro município da Grande São Paulo, é inadmissível que permanecesse, mesmo com a prevenção, em Guarulhos. Esse parecer foi dado pelo Procurador da República lá em Brasília, mas infelizmente a Justiça negou esses recursos de Misael. Então Misael deveria ser julgado em Nazaré Paulista. Se Nazaré Paulista não tivesse condições de efetuar o júri, poderia ter sido pedido desaforamento até para a capital paulista, um local próximo onde houvesse estrutura física para a realização deste júri, certo? O que não pode ocorrer é o júri ter feito em Guarulhos. Logo, se feito um júri numa competência territorial, que é uma competência territorial, que é incompetente a nível territorial de território, nós vamos poder dizer sem medo de errar, certo? Que nós estamos diante de um júri nulo de pleno direito, é o júri de Misael Bispo de Souza, aquele que foi condenado no júri por ter sido o autor da morte da doutora Mércia Nakashima. Isso eu não tenho dúvida, eu falo tecnicamente, e é preciso que a gente utilize a lei não ao bel prazer de quem a interpreta ou quem aplica, mas simplesmente nos rigores da mesma, certo? E nas suas linhas expressas. E aqui foi dito e foi tirada essa dúvida de vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado. Espero que possam estar assistindo a nossa radiojúri.net, que hoje é um sucesso. Não deixem de assistir a nossa América Web também, que é uma rádio também que é um sucesso. E as nossas outras rádios, né, do grupo, como a Jovem Ban e a Rádio Evangélica também, que também é um grande sucesso. Muito obrigado a todos e até a próxima. Um abraço, professor Martinez. Nós somos um escritório especializado no Tribunal do Júri e atendemos no Brasil todo. 719-9103-0089. Nós estamos inclusive com o júri em São Paulo, certo? Que ocorrerá em Ferraz Vasconcelos. E a gente vai passar as informações para vocês, que são os estudos de casos que a gente gosta. Ligue para o nosso zap também, que nós temos um grupo de estudos e pesquisas sobre o Tribunal do Júri e outro grupo de estudos e pesquisas sobre psicologia jurídica, todos registrados no CNPq em Brasília, que é o órgão responsável por acompanhar essa situação de grupo de estudos e pesquisas dentro do sistema acadêmico universitário. 719-9103-0089. Direito ao seu alcance. Nós temos que produzir o direito para que a sociedade compreenda o direito. O Brasil precisa ter uma justiça melhor, porque um país desenvolvido, um país democrático, só atrai investimentos de grandes empresas se essas tiverem segurança jurídica. O Brasil é uma jovem democracia que as suas instituições estão funcionando, mas que precisa melhorar cada vez mais a nossa justiça para oferecer segurança jurídica a quem vem ao Brasil ou quem investe no Brasil. E a gente quer isso, transmitir o nosso direito para o mundo, compreender e saber que nós temos segurança jurídica. Professor Martinez, grande abraço, é eu que vos falo. 719-9103-0089. Um grande abraço, até a próxima, fique conosco, www.radiojuri.net. Senhoras e senhores, mais uma vez aqui, www.radiojuri.net. Muito obrigado, a audiência está bombando. Mais uma vez agora aqui para falar com vocês nessa noite, continuando os nossos tópicos de direito penal, tribunal do júri e psicologia jurídica. Muito obrigado pela sua audiência, você é querido, você é bem-vindo aqui. Professor Martinez, quem vive vos fala. Meus queridos, vamos falar sobre a questão da inimputabilidade. Inimputabilidade, segundo o artigo 26 do Código Penal, é quando a pessoa já sofre algum transtorno mental, ela sofre um transtorno mental anterior e no momento em que pratica o crime, ela não tem consciência dos atos que pratica.
certo? Ela é inconsciente com referência aos atos que pratica. O tratamento do inimputável, doente mental, ele vai ser com referência ao imputável. Vai ser diferente. O imputável, quando comete o crime, vai para cadeia comum, prisão, se for em regime fechado, inicialmente fechado, ele vai para a prisão, fica fechado lá, acabou. Mas no caso do inimputável, ele vai para o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, HCT. Ele fica internado e periodicamente faz os exames para ver se ele já pode sair, se ele já está recuperado do seu tratamento, da sua terapia. Psicoterapia junto com medicação com o médico psiquiatra. O inimputável no júri tem um tratamento totalmente diferente. No âmbito do procedimento comum ordinário, não é cabível a absolvição sumária do inimputável, conforme o artigo 26 caput do Código Penal. E isso é expresso no Código de Processo Penal, artigo 397, inciso 2. No âmbito do procedimento do júri, que é um procedimento bem específico, no entanto, a situação do inimputável é diferente. Isso porque, nos termos do artigo 415, parágrafo único do Código de Processo Penal, não é possível sua absolvição sumária, salvo quando esta for a única tese defensiva. Nosso escritório é especializado, e a Rádio Júri também, especializado em Tribunal do Júri e inimputável. Estamos atendendo clientes aí em Brasília, em São Paulo, na questão do inimputável, certo? Então, se você tem aquelas 4 opções, pronúncia, impronúncia, desclassificação e absolvição sumária, e o seu constituinte for inimputável, já na primeira fase do júri, ele, se for a tese única, né, ele, segundo o artigo 415, parágrafo único do Código de Processo Penal, certo? Não é possível a absolvição sumária, com referência a inimputável, salvo quando esta for a única tese defensiva. Se for única tese defensiva, o inimputável, a única tese dele defensiva for a inimputabilidade, na primeira fase ele pode ser enquadrado, se inimputável, na absolvição sumária. Terá um tratamento todo diferenciado, que a gente vai fazer uma aula na questão da segunda fase, na sessão do júri propriamente dito. Então terá uma explicação bem mais detalhada. Nós trabalhamos, inclusive estamos acompanhando um caso de um inimputável em São Paulo, de grande repercussão midiática, e que faremos o júri. Nós somos um escritório especializado em júri, principalmente na questão do doente mental, do inimputável. Você pode participar do nosso grupo de estudos e pesquisas. Acione nosso WhatsApp, 719-9103-0089, 719-9103-0089. Professor Martinez, quem lhes fala. É um prazer estar aqui contigo, para ver com vocês aqui, fazendo essas explicações em tópicos de direito penal, tribunal do júri e psicologia jurídica. Nós temos o grupo de tribunal do júri, grupo de estudos e pesquisas, e temos de psicologia jurídica. Todos os 2 grupos de estudos já estão registrados no CNPq em Brasília, junto a um centro universitário que apoia esse estímulo à pesquisa. Venha participar do nosso grupo pelo WhatsApp e também fisicamente, ou apresentando seus trabalhos, seus estudos e debatendo a questão do Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri é apaixonante, é muito interessante. Eu tenho uma larga experiência em Tribunal do Júri, especialmente no inimputável, certo? Então, voltando aqui, para ficar bem claro, na primeira fase, se houver uma tese única, a tese defensiva for de inimputabilidade, ao final da primeira fase, o juiz terá a opção de pronúncia e impronúncia. Pronúncia vai para o júri, segunda fase. O júri é bifásico. Impronúncia encerra ali, só se houverem novas provas, reinicia-se todo o processo de novo. Desclassificação de crime doloso, por exemplo, para crime culposo. E absolvição sumária, né, nos casos típicos de absolvição sumária. Se for tese única, na primeira fase do rito do júri, audiência de instrução e julgamento, se for de absolvição sumária, o que é que vai acontecer?
o juiz pode dar absolvição sumária dentro, se for tese única na primeira fase, a tese aventada de inimputabilidade, ou seja, doente mental segundo o Código Penal brasileiro, embora já esteja totalmente desatualizado esse conceito de doente mental. Hoje é transtornos mentais, certo? Mas o Código Penal brasileiro ainda coloca o doente mental. Então, a absolvição sumária. A absolvição sumária abrange o inimputável, que é uma espécie de absolvição, só que é uma espécie de absolvição imprópria, não própria. Própria é quando ele é absolvido por falta de provas, negativa de autoria, lá o que seja. A absolvição imprópria é o inimputável, em que ele é absolvido porque ele não tem responsabilização pelos seus atos, porque ele sofre de transtornos mentais, é doente mental, e ele vai para o HCT, que é o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, certo? E ficará lá até que ele possa se recuperar com o tratamento psiquiátrico medicamentoso e com o tratamento também psicoterápico. De ano em ano, os laudos serão avaliados por psiquiatras sobre sua sanidade mental. E se houver a cessação da periculosidade, um laudo com cessação da periculosidade, ele poderá voltar ao convívio social. Professor Martinez, eu aqui que estou falando com vocês, muito obrigado ao pessoal de São Paulo, da pós-graduação, que está assistindo hoje, dia 7 de dezembro de 2019, as nossas aulas. 7 de dezembro de 2019, o pessoal de São Paulo está assistindo, pós-graduação aí, que nós estamos online aí. Muito obrigado a vocês todos aí. Muito obrigado ao pessoal de Santa Catarina, Balneário de Camboriú, está nos assistindo também, pessoal da pós. Estamos com essa pós e dando esses enfoques tópicos de Tribunal do Júri, Direito Penal e Psicologia Jurídica. Muito obrigado. Fique conosco, www.radiojuri.net. Ligue para a gente, WhatsApp 719-9103-0089. E entre no nosso grupo de estudos e pesquisas, que poderá ficar no seu currículo Lattes, pertencente ao grupo de estudos e pesquisas registrado no CNPq, que eu estou como responsável do grupo, junto ao CNPq, IMEC, Ministério de Educação e Cultura, e com uma universidade, centro universitário, chancelando o nosso grupo de estudos e pesquisa. Teremos cursos, eventos, workshops, seminários, podemos fazer produções científicas, artigos científicos, livros, etc. Conte com a gente, professor Martinez. Grande abraço, querido. Até a próxima. Estamos juntos, hein? Muito obrigado pela sua atenção, pelo carinho. Aqui o pessoal da Bahia também. Sergipe que nos ouve, Canhoba. Grande abraço, Canhoba. Já dei muitas pós-graduações aí. Curso de extensão em Canhoba. Está surgindo aí mais um curso de extensão. Muito obrigado a vocês. E ao Centro de Estudos do professor Vivaldo Amaral, que é um grande tribuno, eu mando sempre um grande abraço. Estamos juntos, meus amigos. Até a próxima. Fica com Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo abençoe. Um abraço. Tchau, queridos.